Fala galera, F11 falando, decisão, jogo decisivo para o Internacional hoje lá no Uruguai pela Libertadores contra o Nacional. Vamos conversar sobre esse jogo importante, a gente vê as possibilidades de pontuação, de enfrentamento, né? Como é que tá a classificação dentro do grupo, também como é que o Inter deve ir para essa partida, então vamos trocar essa ideia que é importante. Antes de mais nada, deixe seu like aí, já clica no like ali, não custa nada, né? Também se inscreva no canal, venha pra cá fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Vem pra cá. Se você é inscrito, meu muito obrigado por essa parceria, continuamos firmes e fortes. E também se você se anuncia para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Certo? Então vamos conversar, vamos trocar essa ideia para o jogo decisivo pela Libertadores da América. Então, solta a vinheta! Pois então, galera, é isso aí. Hoje, jogo decisivo do Inter pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai, lá em Montevidéu. O Inter tem esse enfrentamento onde precisa sair de lá com pontos, precisa pontuar, no mínimo empatar. É verdade que se perder, ainda não está alijado, né? Não está excluído da possibilidade de classificação. Mas ela vai ficar dependendo de resultado paralelo do último jogo, além, claro, da vitória do Inter contra o Bahia, e aí dependeria ainda de um resultado paralelo no enfrentamento do Nacional e do Atlético Nacional, né? Então, para o Inter poder depender das suas forças, né, o Inter, então, teria que fazer 4 pontos nesses dois jogos, né? Então, eles empatando hoje e vencendo contra o Bahia, né, o Inter está com a sua classificação garantida. Essa que é a possibilidade nesse momento, tendo em vista também, claro, que ontem à noite o Atlético Nacional ganhou por 1-0 do Bahia em Medellín, né? Com isso ele disparou na frente ao Atlético Nacional, né? E agora o Bahia ficou um pouco para trás, o Inter hoje precisa pontuar para alcançar e superar o Bahia no confronto direto, né? Essa que é a ideia. E para isso, o Inter vai com um grupo com o time mais descansado, né? Se a gente falava aqui muitas vezes, e era um sentimento, porque a realidade de que, né, de que havia um ritmo demasiado, né, o Inter vinha numa sequência com a repetição de jogadores, né, alguns deles com idade mais avançada e repetido, e enfrentamentos fortes, jogos grandes, e o Inter não aguentou e acabou realmente sucumbindo, os jogadores não foram aguentando, o grupo não se mostrou a força que a gente esperava, e aí o Roger tentou para o jogo último contra o Botafogo, e, visando exatamente o enfrentamento de hoje, né, poupar alguns jogadores, dar descanso, dar o tempo necessário para que eles se reabilitem, né, para poder fazer o enfrentamento decisivo que nós temos hoje. Então lá contra o Botafogo foi um time amplamente, né, praticamente um time reserva, então teve descanso para Vitão, teve descanso para Bernabé, teve descanso para Fernando, teve descanso para Alan Patrick, né? Então, desculpe. Então, se esses jogadores que são peças chaves ali vão estar presentes hoje, né? Inclusive o Bruno Henrique, que apesar de contestado, ele estava suspenso, não jogou e deve ir para o jogo. Já vamos falar da escalação, deve ir para o jogo hoje, né? Pelo menos é o que tem se passado nas informações que eu colhi até o momento, né? Mas é isso, então nós vamos ter um time, a princípio, é isso que nós queremos ver, né, com as energias repostas, né, com a carga, né, lá em cima, para poder então desenvolver, porque com certeza o jogo vai exigir muito, o jogo vai exigir bastante, o estádio do adversário deve estar lotado, o adversário precisa vencer, né, e aí o Inter vai ter que saber enfrentar esse jogo de uma forma, fazendo o seu jogo, mas ao mesmo tempo com poder de marcação, para que também vá deixar de sofrer um pouco os gols, porque o Inter, diferente do que fazia no início da temporada, começou a sofrer muitos gols, né? Isso que foi, além de ter uma dificuldade maior de fazer, mas principalmente sofrendo muitos gols. Isso não era uma característica do grupo. Então, vamos ver se agora o Roger consegue, com as peças um pouco mais descansadas, reorganizar e fazer o trabalho. O que eu espero do jogo de hoje, vendo assim pelo um viés assim, positivo, do lado das possibilidades do jogo para o Inter, primeiro,
o Nacional, apesar de ter o fator casa a seu favor, e o Nacional ser muito forte dentro de casa, ter o apoio da torcida, mas às vezes pelo jogo dentro de campo e pela necessidade dele, tanto é que o único jogo que o Nacional fez no seu campo, ele perdeu para o Bahia de 1-0, né? Ele foi empatar com o Inter fora, lá no Beira-Rio, né? Fora da casa deles, e depois ganhou do Bahia lá na Fonte Nova, mas em casa ele perdeu, né? Porque talvez a formatação da equipe deles seja realmente para o contra-ataque, não é para ter a bola, é para poder especular, né? Saída em velocidade, a bola parada, é assim. Foi assim que fez e veio para cima do Inter naquele início de jogo. O Inter achou que ia dosar um pouquinho, que ia poder ter cautela naquele momento, e quando viu, o Nacional atropelou dessa forma, né? Então hoje nós já temos que entrar ligado para essas circunstâncias, né? Aí também aproveitar, porque os espaços vão aparecer, como depois o Inter, depois de reorganizar, aproveitou e chegou ao empate e quase chegou à virada naquele 3-3, bem lembrado, o grande jogo do Beira-Rio, né? Que, de certa maneira, faz falta aqueles pontos, mas ainda bem que buscamos o empate, porque também é aquele ponto que nos traz ainda com essas possibilidades de depender das nossas forças nesse momento da disputa, né? Então, esse é um aspecto. O Inter sabia aproveitar, o Inter sabia fazer essa leitura, vai ter talvez mais posse de bola e aproveitar as oportunidades. E aí vem uma outra circunstância que eu quero trazer, que é as maiores capacidades que eu vejo nesse grupo. E aí eu vou citar ali um final, uns 20, 25 minutos finais do primeiro tempo contra o Corinthians, que é a minha recordação mais próxima do que eu quero dizer. É claro que o jogo em si não foi um jogo de boas lembranças, mas aqueles 25 minutos finais do primeiro tempo, inclusive com um gol do Thiago Maia pisando na área, e se a gente for ver como é que saiu aquele gol saiu como vários saíram, né, com esse grupo, né, tanto lá no ano passado, tanto naquela sequência lá do Roger, como também no início dessa temporada, que é a aproximação dos nossos atletas, a aproximação e toques rápidos com deslocamento no espaço futuro. Toca e aparece, né? Com deslocamentos, com inversão de jogo, todo mundo dando possibilidade. Assim, né? O Inter surpreende, né? E pode fazer valer o seu jogo. E eu acho que essa é a expectativa do Roger. Tanto é que agora, falando da escalação, o Roger deve vir, o que eu escuto dizer, né? Claro que pode ainda surpreender, ter outra formação aí. Mas o Roger sabedor dessa condição do Inter, e também, talvez, visando uma questão assim, dessa questão que o empate também é um bom resultado, não deixa de ser um bom resultado para o Inter hoje, né? O Inter só não pode perder. Então o Roger talvez aí fez uma escalação no meio de campo um pouquinho mais... pode se achar mais defensiva, mas vamos falar da escalação, depois eu faço as observações sobre ela, né? Então o Inter talvez vá começar o jogo, pelo que eu sei, com o Antony, a Aguirre, né, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabé. O Fernando, né? Aí deve ter o Thiago Maia, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Wesley e na frente o Luca, né? A princípio é esse o time que eu sei que vai. E aí, a gente tratando disso, a questão é Bruno Henrique e Thiago Maia juntos. Bom, aí nós vamos ver, né? Thiago Maia é um pouco mais novo, já não vinha jogando tanto, jogou um pouco no jogo passado, mas, né, o Bruno Henrique pôde descansar, vamos esperar também que possa se recuperar não só fisicamente como o seu futebol, que ele vinha devendo, né? Mas estrategicamente é isso, é para buscar aproximação, às vezes o Bruno Henrique fechar e o Thiago Maia poder se desprender, assim como ele fez o gol, pisar na área, porque daí causa surpresa no time adversário, essa movimentação desse atleta que sai aqui de trás, né? Até dando uma liberdade maior de movimentação para o Alan Patrick, que também é importante, porque ele deve ser marcado, e aí o Alan Patrick com uma amplitude maior de movimentação fica mais fácil dele fugir dessa marcação. Então, eu acredito nisso, né? Mas aí, para isso, o Inter tem que funcionar dessa maneira. Intensidade na marcação e, na hora de roubar a bola, toques rápidos com deslocamento,
né? Entre com aproximação, toques rápidos e deslocamento. É essa receita para o Inter poder chegar. E não precisa, às vezes, entrar lá dentro da goleira, né? Nós temos que também começar a ter alguns arremates de fora, né? Quem sabe o Wesley hoje, porque o Wesley ele não fez ainda o gol, mas ele vem jogando bem. Eu acho que o Wesley vem jogando bem, o que não tem acertado é a casinha, não tem conseguido suplantar, né? Isso ele realmente, mas ele tem feito as jogadas, inclusive lá pela esquerda ele corta para o meio, aproxima, abre jogadas, né? Já fez algumas assistências. Então, quem sabe o Wesley para esse jogo aí também não marca o seu primeiro gol, né? É uma das armas que nós temos. E vamos ver, acreditar no Luca. Eu, a princípio, prefiro o Ricardo Matias, né? E aí, mas deve começar com o Luca. O Luca tem um pouquinho mais já de percurso, vamos dizer assim, né? No profissional, em jogos assim. Então imagino que ele vai começar com o Luca, que o Luca consiga estar num dia bom para poder também contribuir bastante, vai ser bem importante. Então, esse deve ser a nominata, deve ser o time do Inter para o jogo de hoje. O Nacional, por sua vez, que venha jogando fora de casa com 3 zagueiros, né? Quer dizer, uma proposta, a princípio defensiva, 3 zagueiros não quer dizer exatamente defensiva, mas é para poder liberar os laterais, né? E aí poder fazer uma maior possibilidade de contra-ataque, né? Na verdade é isso, ter a bola e liberar mais os laterais. Mas para esse jogo em casa, ele vai ter 2 zagueiros e vai preencher mais o meio de campo, né? Então nós vamos ter que também preencher esse meio de campo. Então nós temos que ter um pouquinho desse espelhamento com eles aí, nessa questão de meio de campo aí, e aí saber trabalhar também com os laterais para poder utilizar tanto as costas deles como nós também não sermos surpreendidos. Pessoal, jogo decisivo, jogo fundamental, temos que pontuar, é a hora. Eu acredito muito, acredito no potencial, acredito sim, né, que a gente vem aí num momento ruim, num momento de revés, mas eu acho que nós reestruturando, com o pessoal descansado, a gente já viu em vários momentos que futebol, o pessoal tem, esse grupo tem. Então é isso que eu espero hoje, e espero muita vontade, dedicação dentro de campo. Vamos lá, tamo junto, Dali Colorado, a vitória!